A proposta da simplicidade voluntária como uma filosofia é uma vida examinada, uma vida consciente. Então é uma ilusão acreditar que a pessoa não vai consumir. Eu gosto de dizer, com base na experiência que eu aprendi, que tem uma parte da felicidade que o dinheiro pode comprar, que é o conforto. O nível desse conforto é um outro conceito da simplicidade voluntária, que é o chamado conforto essencial. Normalmente ele vai ser tão menor quanto mais realizado você for. Então veja o seguinte, o que normalmente ocorre, é importante trazer uma ideia assim, antes de discutir vamos definir os nossos termos. Sucesso é uma coisa, realização é outra. Atualmente, quanto maior o nível de sucesso de um ser humano, menor o seu nível de realização. O Thoreau, que é um filósofo que é uma das maiores influências na simplicidade voluntária, diz assim: grande parte da humanidade vive em silencioso desespero. Eu acho isso muito tocante, porque num mundo em que a depressão aumenta muito, e na terapia corporal se diz que a depressão ocorre quando o desespero é reprimido. O desespero, os ciclos vitais da vida humana, não tem como negar. Se você procura negar isso e substituir por uma outra forma, o ser humano adoece. Então, nesse sentido, uma vida mais simples, longe de ser uma vida de privação, é, num certo sentido, uma vida de altíssima qualidade. Eu aprecio ver uma vida simples não como uma vida ascética, mas como uma vida estética. Nós podemos encarar os nossos dias como cada um, como uma obra-prima. E o que é uma obra-prima para cada um? Cada um tem que saber. Então, nesse sentido, viver uma vida simples é viver com consciência. E é claro, é um longo caminho. Como o Paulo falou, simples não é sinônimo de fácil, e é a antítese de complicado. Mas a simplicidade é uma grande amiga da complexidade. Porque a existência humana é complexa. Você conquista a simplicidade? Eu acho que a gente fica amigo dela. Se conquista no sentido de uma namorada, de uma amante, sem dúvida. Mas não conquista no sentido de que eu domino esse assunto. É um aprendizado cotidiano e por isso que é tão importante a convivência. Os e grupos... como é que você chegou nessa, como é que chama mesmo? Na simplicidade voluntária? Que é o que? É uma organização? Como é que se define? Eu definiria que é um metaconceito. Só nos Estados Unidos são aproximadamente 50 milhões de pessoas que estão envolvidas com esse conceito, nas suas mais diversas formas de expressão. Particularmente eu cheguei porque eu li lá na minha infância, que não está tão longe assim, mas foi em indicação de um amigo, eu li um livro desse filósofo, Thoreau, Henry David Thoreau, Walden, ou A Vida nos Bosques. Daí eu cheguei à vida do Gandhi, e daí eu cheguei ao Schumacher, que é um economista que escreveu um livro que se tornou um tratado de filosofia, com perdão do trocadilho, e conheci, através do movimento ambiental, comunidades que já praticavam isso, com grande sucesso. Então, em 97, eu fiz uma opção para esse Evandro Paulo, eu trabalhava no Banco do Brasil, trabalhei por 18 anos, era muito bem sucedido, mas havia algo lá que não estava bem. Porque, por exemplo, o happy hour ocorre na hora que o trabalho termina. Então a hora feliz é quando termina aquelas horas infelizes que eu aguentei algo, um sacrifício para receber um salário em troca. Aí isso começou a não fechar. Aí uma grande crise estabeleceu, eu me separei e tudo mais. Então eu saí do banco em abril e em junho eu estava numa comunidade. E aí o que eu descobri lá foi que uma comunidade, é um coletivo? É um coletivo. Morando em comunidade? Morando em comunidade, fora do Brasil. É uma chamada Ecovila, na Escócia. Findhorn chama. E o que eu vi lá... Claro. O que eu vi lá? Eu cheguei... Pois é. Eu cheguei lá e descobri uma coisa interessante. Aquilo que eu... Do Brasil para a Escócia. E foi interessante porque aquilo que eu havia visto como uma ideia filosófica, as pessoas praticavam no dia a dia. Como assim? Na comunidade todo mundo tem o mesmo salário e vive abaixo daquilo que o Banco Mundial classifica como linha da pobreza. Isso é muito impressionante. Mas todas as pessoas fazem o que gostam, elas têm espaço. O que é ser feliz? Ser feliz é ser feliz. Então, se tu consegue definir o que é ser feliz, comece de novo. Porque a felicidade é justamente isso, é algo que o Schumacher diz que é um conceito divergente. Não tem como um pensamento linear, uma única área do conhecimento humano definir. Em Findhorn, ao mesmo tempo, por exemplo, o dia que nós chegamos, o motorista de ônibus foi muito simpático. 3 dias depois de ir fazer uma palestra, ele era um administrador, formado em Cambridge. Então as pessoas têm tarefas que mantêm elas em contato
com a vida real, com as necessidades de Elas todos. não ficam palacianas, né? Não, porque não. eu te diria assim, uma cúpula de vidro, uma redoma. esse é um extremo, e o outro é o que a Eda trouxe, o extremo de confundir simplicidade com pobreza. A simplicidade, por essência, ela é requintada e é poderosa. Porque hoje as pessoas ficam muito impressionadas quando eu digo isso. Hoje, por opção e pelo meu poder, eu não trabalho segunda de manhã e não trabalho sexta à tarde. Eu diria que, na verdade, eu não trabalho há 12 anos. Porque trabalho, a raiz do termo trabalho é um sacrifício, é um instrumento de tortura, tripalho. Então eu presto serviços naquilo que eu gosto. E o que você faz hoje, depois de... Hoje a minha... Abandonado os 18 anos do Banco do Brasil, você tem 12 anos que você faz do que gosta. Isso. E o que é que você gosta? Então, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu trabalho em terapia corporal, pela medicina tradicional. Isso é o meu ganha-pão, vamos chamar assim, né? Na verdade, eu ganho muito mais do que pão. Mas eu também faço, por opção, trabalho voluntário na instituição que eu pertenço, digamos assim, por opção, que é uma associação do Zen Budismo, e dou aulas de Aikido, que é uma arte marcial tradicional japonesa não competitiva. Por essas duas últimas eu não ganho nada, em dinheiro. Porque existem dois tipos de abundância. Existe a abundância financeira, que é aquilo que estava sendo falado aqui. Você trabalha 30 anos para chegar lá no fim e poder pagar a conta de todos os profissionais que vão ter que te assessorar para tu voltar a ter saúde, em vários níveis. E tu deixou de viver, viveu em silencioso desespero esse tempo todo. Então hoje, o que eu procuro ajudar as pessoas é ver assim, aqui e agora, o que você pode fazer numa área da vida, e aí tem um modelinho lá, sistematizado, bonitinho, escolha uma área, comece hoje. Para quê? Para que esse dia seja inesquecível. Porque hoje eu estava vendo falar de luxo, pelo que eu sei, o maior luxo que as pessoas buscam desesperadamente se chama tempo. Um dos meus professores ele tem um enorme movimento nos Estados Unidos que chama Take Back Your Time Day. Quer dizer, recupere o seu tempo. Porque um pai médio nos Estados Unidos passa 14 horas por semana na frente da televisão e 2 com seus filhos. Se isso não é desumanidade, eu não sei o que é ser desumano. Se um pai não tem tempo para ficar com seu filho, para que ele está trabalhando? O que ele ganha com isso? E não é à toa que se vê que o nível de saúde das pessoas decaiu violentamente. Eu estava vendo ali, emocionado de ver há quantos anos eu conheço o trabalho da Sônia Hirsch, o quanto eu já me orientei pelas tuas palavras. Porque é preciso ter muita coragem, né? Coragem de seguir o seu coração para fazer o que ela faz, por exemplo, de dizer as verdades sem querer agradar ninguém. E o que eu descobri nessa prática da simplicidade voluntária, da frugalidade, é que a grande questão é se basear em referenciais externos do que é ser feliz. O Schumacher dizia o seguinte: o aumento das necessidades é a maior inimiga da liberdade, da paz e da felicidade. Porque quanto maior o teu nível de necessidade, maior o teu medo existencial. Tu passa a depender de coisas externas para ser feliz. No próximo bloco, simplicidade e saúde.